Ao vivo em Nova York, Jorge Pontual e os destaques internacionais. Em São Paulo, as notícias de cultura com Elizabeth Pacheco e em Brasília, Gerson Camarote e os bastidores da política. E aqui no estúdio no Rio, a nossa convidada especial é a jornalista e escritora Lúcia Helena Issa. Lúcia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sérgio. Obrigado pela presença aqui com a gente no Em Pauta. Obrigada a vocês. Bom, a Lúcia é autora do livro Quando Amanhece na Sicília, a luta das mulheres e da sociedade civil contra a máfia siciliana. Ela fez mais de 90 entrevistas, foi isso? Com autoridades, historiadores e moradores da região italiana, que ficou marcada pela ação da máfia. Claro, uma lista de mulheres também nesse meio que testemunharam e ajudaram a combater a máfia siciliana, né? Sim, o livro, ele tem, eu costumo dizer que tem esse olhar feminino, mas, sobretudo, as protagonistas do Quando Amanhece na Sicília são mulheres comuns, mães coragem, professoras, jornalistas, algumas célebres depois da luta que elas protagonizaram, juízas e tal, mas, sobretudo, a siciliana comum, que viu seus filhos serem mortos, a sua terra, a Sicília, ser destruída, que viu nos últimos 30 anos, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Salvatore Lo Piccolo, os principais mafiosos da história da Sicília, quase destruírem um território pela ausência do Estado. Quanto mais o Estado se ausentou da Sicília, essas pessoas tomaram conta usando máscaras de benfeitores, né, de pessoas que faziam o papel do Estado. E a reação da sociedade civil e das mulheres realmente é impressionante. E de que forma que elas agiram? Olha, são 3 pontos básicos. Primeiro, depois da morte do juiz Falcone, em 1982, quando os mafiosos explodiram uma estrada e mataram Falcone e mais 6 seguranças que estavam com ele, houve uma grande manifestação e um movimento chamado Donne Siciliane contra a Máfia, Mulheres Sicilianas contra a Máfia. Elas se uniram e conseguiram levar para as ruas de Palermo 100 mil pessoas. E aí, até então, os mafiosos, legal e tal, parabéns, sabe? Tipo, era uma manifestação que foi considerada quase uma aberração, assim, porque eles tinham proibido essas mulheres de comparecer e elas compareceram e tal. E aí, logo em seguida, elas fizeram uma coisa, pressionando o parlamento italiano pelas leis que Pio La Torre tinha pedido de transformar o crime, que na verdade isso aconteceu com Falcone, transformar o pertencer à máfia, que é em associazione mafiosa, concorso externo em associazione mafiosa, transformar o crime da máfia, pertencer à máfia, num crime mais grave do que os crimes comuns. E elas pressionaram tanto o parlamento que isso acabou sendo aprovado, então elas foram fazendo a diferença. E aí elas fizeram logo em seguida a Revolta dos Lençóis, que foi um movimento em que as mulheres colocaram nas sacadas de Palermo o número de mortos, deram um rosto para tudo o que estava acontecendo na Sicília. Tipo, a gente não vai mais aceitar isso. Então, esse movimento realmente nasceu com as mulheres, mas tem nas figuras do Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 2 juízes que foram assassinados pela máfia, talvez os maiores ícones conhecidos no mundo inteiro e que foram os primeiros juízes, Sérgio, que falaram, olha, não basta a gente combater a máfia, é preciso fazer também uma guerra financeira. E aí eles começaram aprovaram, através do parlamento, e depois através de vários projetos de lei, o confisco dos bens. Então, assim, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, eles foram perdendo os bens que voltaram para a comunidade através de benefícios, casas, terrenos. Hoje são 5 mil bens, mais ou menos, na Sicília já confiscados. Usaram esse dinheiro, então, em benefício da sociedade da Sicília. Exatamente, da comunidade que era dominada pela máfia. Então, são 4.150 bens só na Sicília já confiscados e que voltam para a comunidade através de escolas, parques, centros de formação profissional. Isso é muito legal, acho que é um exemplo para a gente. Eu queria que você fizesse uma diferenciação entre os vários tipos de máfia que existem na Itália e a atuação delas nesse momento por lá. Porque a gente viu na semana passada, se não me engano, a prisão de um chefão da máfia napolitana, né? Da Camorra, que estava foragido, estava num bunker no próprio país, né? Quer dizer, se imaginava que ele estaria fora, mas não, estava lá. Exatamente. O que significa, então, que eles estariam desafiando ainda a polícia antimáfia italiana. Sim, foi legal você tocar nesse ponto, porque são 4 máfias muito diferentes. O meu livro
aborda a Cosa Nostra, que domina e dominou, né, vamos dizer, mais propriamente a região da Sicília. A Camorra domina toda a região de Nápoles e Campania, que Nápoles é a capital da Campania. A Sacra Corona Unita na Apulia, também sul da Itália, e a 'Ndrangheta na Calábria, também sul da Itália. A mais cruel de todas elas, historicamente, até levada para o cinema e tal, era a Cosa Nostra. Só que eu acho que o cinema fez hoje eu costumo dizer que ele romantizou e glamourizou de tal forma o Poderoso Chefão e tal, que mesmo eu acho que a Beth Pacheco, todo mundo que está ouvindo, a gente achava, nossa, que legal, como eles protegem as mulheres, as famílias da Cosa Nostra. Na verdade, a máfia verdadeira é muito mais cruel do que a do cinema, é muito menos ética, e talvez essa glamourização não tenha sido boa para ninguém, assim. Então, a Cosa Nostra, ela vem num declínio, e a Camorra, que você citou, com a prisão do Michele Zagaria, a Cosa Nostra está passando não exatamente por a Camorra ainda está em ascensão, segundo alguns estudiosos, e a Cosa Nostra é a única que está em franco declínio, que já teve 8 mil membros e hoje tem menos de 1.000. Agora, você destacou projetos que foram aprovados pelo parlamento com a ação principalmente das mulheres na Sicília. Agora, o que se destaca também é a aproximação da máfia com o poder, né? Porque primeiros ministros já tiveram envolvimento com a máfia comprovados. Silvio Berlusconi, inclusive, é um deles. E agora? Mário Monti, por exemplo, você acha que... Não, Mário Monti, eu acredito muito nele, eu gosto muito dele, da figura dele. Ele tem muita credibilidade junto ao povo italiano em geral. Ele é um tecnocrata, assim, ele tem muita formação técnica, é muito competente. Mas Giulio Andreotti, antes de Berlusconi, o próprio Andreotti, hoje a gente sabe, fazia parte da máfia e foi acusado de ter matado Mino Pecorelli, que era um jornalista muito querido na Itália. E eu até conto isso no livro, que quando eu vi o Andreotti saindo de um tribunal condenado por associação mafiosa... nunca foi preso, no fim das contas. Nunca foi preso, porque ele chegou a ser condenado com 81 anos. E aí eu fiquei assim, meu Deus, um velhinho que parecia o meu avô, o seu avô, assim, um velhinho frágil e tal. E era um cara que mandou matar jornalistas, que tinha ligação com o Tano Badalamenti, que era um mafioso da Sicília. Então, essa ligação com o poder a que você se refere, Sérgio, é muito real. A grande diferença que eu acho que a Sicília é uma ilha que é a maior ilha do Mediterrâneo, e a Sicília, em vários aspectos, ela é muito diferente da Itália. Então, hoje a Sicília vive um renascimento, enquanto o resto da Itália vive um dos piores momentos da sua história. E a Sicília vive um renascimento, inclusive no turismo. Os turistas estão voltando para lá, porque o índice de homicídios despencou. É muito bonito. Então, você vê as ruas cheias de turistas, os hotéis reabrindo, as escolas reabrindo. Você vê um boom, assim, sabe, de esperança de estar vivo. Um renascimento da região. Um renascimento ao contrário do resto da Itália. Lúcia, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Tá. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, não faz uso de meias palavras quando comenta a crise na Europa. Segundo ela, não há uma só economia que esteja imune aos sérios problemas que atingem o continente. Bom, pontual Lagarde, que está aí nos Estados Unidos, inclusive, comparou a crise atual com a depressão de 29. Boa noite. Boa noite. O negócio está feio. Ela fez um discurso, foi convidada pela Hillary Clinton para fazer um discurso no Departamento de Estado hoje. E enquanto ela falava, a Bolsa estava subindo, porque teve uma notícia hoje de que a economia europeia não está afundando tão rápido quanto se temia, porque a Alemanha está tendo um bom desempenho. Então, isso animou os mercados, a Bolsa estava subindo, já estava subindo o índice Dow Jones mais de 1%, aí a Christine Lagarde falou, pumba, fechou em alta, mas uma alta muito pequenininha. Uma das frases dela, nenhuma economia do mundo, quer dos países de baixa renda, dos mercados emergentes, dos países de renda média ou das economias super avançadas, estará imune à crise que está não só se desenrolando, mas está escalando, a tal ponto que todos terão que fazer alguma coisa. E ela disse que isso foi exatamente o que aconteceu nos anos 30. E o que veio depois não é algo que a gente queira, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. O quadro, ela disse, é quite gloomy, bastante sombrio. A saída, ela disse, seria uma solidariedade internacional
não, uma mobilização internacional a ser canalizada através do FMI. Mas ela não está muito otimista e a gente está vendo essa semana sinais de que os países estão querendo cada um sair para o seu lado, não está havendo uma ação concertada. A Europa tentou, na semana passada, aquele acordo que não está indo muito bem. Então, não é nada bom o quadro que ela pintou hoje. E só reforçando essa situação crítica da Europa, hoje o ministro da Indústria italiano confirmou que o país está em recessão e amanhã, inclusive, o governo de Mário Monti vai ser submetido a um voto de confiança na Câmara dos Deputados. Deixa eu aproveitar esse assunto Itália aqui com a Lúcia, porque enquanto a Itália está em recessão, a máfia ainda hoje movimenta milhões de euros por lá, né? A máfia movimenta ainda 120 bilhões de euros por ano. Bilhões. Mas esses números estão em queda, estão sendo reavaliados. Eu acho assim, eu não quero dizer que eu sou meio otimista por natureza e o livro aborda muito mais a reação da sociedade civil e não tanto a parte econômica da questão. Assim, ninguém hoje no mundo, talvez ninguém possa comemorar nenhum tipo de renascimento econômico, mesmo o Brasil que enfrenta um momento, assim, que a gente está num momento super otimista e tal, mas também a gente tem que e com cautela no mundo inteiro em relação ao que está acontecendo. O que eu acho, na Sicília, o que está acontecendo é assim, você tem, enquanto eu estou conversando com você, Sérgio, 329 grandes mafiosos estão na prisão, incomunicáveis, através do cárcere duro, que é um tipo de regime que, acima de tudo, impede que eles comandem as comunidades que eles dominavam e que eles ordenem mortes, atentados, como Salvatore Riina fez tantas vezes. Esses 329 presos mafiosos são uma grande vitória para a sociedade civil siciliana. Também, enquanto eu estou conversando com você, a gente tem em toda a Itália 7.748 bens confiscados de mafiosos, voltando para algumas comunidades que eles dominavam. Então, são números que falam por si mesmos. E uma coisa muito legal que aconteceu na Itália, um pouco antes do Berlusconi assumir, Berlusconi foi ministro durante 3 mandatos. Pouco antes desse segundo mandato dele, que começou em 2001, eles conseguiram reunir sob uma mesma bandeira, que é a chamada Direzione Nazionale Antimafia, um ministério antimáfia. Isso foi muito legal. E aí com Pietro Grasso, que canaliza, ao invés de ficar como no Brasil, que a Polícia Civil briga com a Polícia Militar, eu sou melhor, concentra num único órgão com dados. Assim, você quer um dado de um criminoso, está tudo ali, uma banca de dati, que eles falam, né? Que facilita todo o processo de investigação e combate à máfia. Deixa eu passar agora a pergunta de Pontual. Jorge Pontual. Lúcia, você descobriu alguma coisa sobre as relações entre a máfia e o Vaticano? Sim. Boa noite, Jorge. Prazer estar conversando com você. Descobri, até para minha grande surpresa, né? Na época eu conto isso no livro, até como, assim, estudei em colégio de freira, como católica, além de ser jornalista, tive toda uma educação católica e tal, que isso para mim parecia, além de improvável, parecia absurdo. Mas é bom deixar claro, assim, eu não falo da ligação do Vaticano em geral, eu falo da ligação de uma pessoa especificamente, que hoje está morto, chamado Paul Marcinkus, que foi o arcebispo Marcinkus, que foi um dos piores arcebispos e uma das piores personalidades da história do Vaticano, hoje na Itália acusado de vários crimes, inclusive de participação no assassinato de João Paulo I, que hoje está na Itália, pelo menos cerca de 90 pessoas que eu entrevistei também abordei esse assunto, ninguém mais acredita que o João Paulo I tenha morrido num infarto do miocárdio, como é a versão oficial do Vaticano. Então, eu questiono muito, eu coloco as entrevistas sobre essa questão que você abordou, da ligação do Paul Marcinkus, que era um americano que vivia em Roma e era um arcebispo que era presidente do banco, um dos presidentes de honra do Banco Ambrosiano, o presidente do IOR, que é considerado o Banco do Papa, que é o Instituto de Opera Religiosa, e que fez um grande dano à Igreja Católica, à Itália e tal, e que era um bispo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e na volta Gerson Camarote comenta a estratégia do PT para a participação da presidente Dilma Rousseff nas eleições do ano que vem. E eu continuo a nossa conversa com a convidada e escritora Lúcia Helena Issa. Até já.
conecta com os amigos. Essa polêmica. Estúdio I, de segunda a sexta, 14h.